E hoje, Minas Gerais atingiu a marca de 50 mil mortes por Covid-19. A primeira foi registrada no dia 30 de março do ano passado, em Nova Lima, região metropolitana. A vítima, uma mulher de 82 anos. 15 meses depois, o estado chega a 50.059 mortos, quase 10% do total de mortes do país. Sobre isso, a gente conversa ao vivo com o Tiago Luz. É com você, Tiago. Oi, Natália, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a gente vai alcançando tristes marcas, né? No país, mais de 550 mil mortes, agora em Minas Gerais, 50 mil. Para a gente fazer uma linha do tempo, o primeiro caso foi em 17 de março do ano passado, o primeiro caso no Brasil, uma morte registrada em São Paulo, depois veio esse que você disse, no dia 30 de março do ano passado, em Nova Lima. E um dia depois, nosso primeiro caso aqui do sul de Minas, um paciente que era de Ouro Fino. Bom, relato pessoal, eu perdi parentes, perdi amigos, eu acho que muitas pessoas se identificam com isso, porque já são tantas pessoas, né? É difícil uma família que não tem nenhum caso. E são vidas e histórias que são interrompidas. E para falar dessa marca que a gente alcançou, a gente preparou uma reportagem com depoimento de familiares, falando dessas pessoas que se foram. Acompanhe. Aos 49 anos, o Wagner vivia o melhor momento da vida, até que os planos foram interrompidos pelo coronavírus. Em fevereiro, a gente acabou contraindo um vírus da Covid-19 e o meu esposo ele acabou sendo internado e precisou ser entubado e acabou vindo a falecer. Mas o que mais deixa a gente triste é saber que essa doença ela não dá a oportunidade para você despedir da pessoa. Famílias esvaziadas por uma doença. Por trás de todas essas vidas perdidas existiam muitos sonhos. A nossa tia tinha o sonho de conseguir continuar trilhando, o caminho dela profissional. O Rodrigo, filho dela, que também foi vítima, estava num processo de construção da família dele. A Neuza, a esposa do meu pai, tinha acabado de chegar de São Paulo para restabelecer a vida ao lado do esposo dela. E o meu pai, o que não é novidade para ninguém, sempre seguindo o caminho do esporte, tinha um sonho de seguir só nisso, de mexer com eventos e se dedicar cada vez mais ao ciclismo, que sempre foi a grande paixão dele. Hoje em dia é muito difícil encontrar uma família que não tenha nenhum relato de perda causada pela Covid-19. Na história da vida será um capítulo triste, onde pessoas simplesmente desapareceram. Mas elas nunca serão esquecidas, porque precisam ser lembradas. Na família do Carlos, 12 pessoas foram contaminadas. Uma longa batalha. Entre UTIs e orações, não conseguiram sair ilesos. O irmão morreu apenas 3 dias depois de ficar doente, ainda na fila por um leito. A gente pede para todos tomar muito cuidado, não se reunir, tomar as providências adequadas. Porque depois que perde a família, que a gente sente. Quando é do lado da família da gente, do lado da gente, que o coração aperta. Porque até então ninguém acredita que essa doença vem para devastar tudo. Então hoje temos que tomar muito cuidado, porque é uma perda que eu vou te falar para você, é irreparável para a família. Das 550 mil mortes no Brasil, em Minas Gerais foram 50 mil vítimas que partiram. Tristeza que muitas vezes é difícil perceber por trás das máscaras. Elas seguem escondendo vazios e sendo essenciais na proteção, até que a pandemia seja apenas história. A doença está aí, a doença existe e fica aí a lição para que todos nós possam se conscientizar em relação a isso. Mas hoje a gente está vendo que devagarinho está indo embora grandes famílias, mesmo depois de tratamento da Covid, eu acho que vem o pós-Covid também está acabando com tudo hoje. Pois é, e só um registro, na hora de fazer essa reportagem eu descobri que a Maria Rosilena, aí, da família de Pouso Alegre,
tinha perdido a vida pela Covid, é uma grande amiga e telespectadora do Jornal da EPTV. Ela sempre procurava a nossa equipe ali com palavras de carinho. Então a gente deixa aí nossos sentimentos para as famílias que perderam a vida por conta da doença. Bom, para falar mais sobre esse cenário epidemiológico, né, que ainda não terminou, né, professor Sinésio, que é sempre parceiro nosso aqui do jornal, professor de epidemiologia da Unifal. Professor, o cenário ainda preocupa, o cenário da doença, né? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a quem nos acompanha. Sem dúvida, Tiago, preocupa, porque nós estamos naquele ponto que, sim, que por pouco nós podemos perder muito. E o que é esse muito, né? São as vidas, como vocês acabaram de noticiar, e esse pouco é a vacinação poder avançar mais e nós continuarmos, né, pelo menos com o mesmo nível de prevenção, especialmente o uso da máscara, que nós tínhamos antes. Então, para a gente ter uma ideia, no começo do ano, nós tínhamos medidas de prevenção, inclusive, um pouco mais rigorosas. E nós tínhamos, no começo do ano, 3 vezes menos morte, quase 2 vezes menos casos e 3 vezes menos internações. Então, nesse sentido, né, é fundamental que a gente avance com a vacinação completa, 2 doses e a dose única, e não relaxar com as medidas de prevenção. Hoje, em alguns países lá fora, a Delta já é responsável pela maior parte das contaminações. Aqui no Brasil, a gente já tem mais de 100 casos registrados. Isso preocupa também, porque a gente viu, né, que o que aconteceu lá fora, infelizmente, aconteceu aqui depois. Uma lembrança bastante importante, né, Tiago? Por exemplo, na Inglaterra, né, que eles avançaram muito em prevenção e em vacinação, a Delta foi responsável por um retrocesso muito importante, muito grande. Nós temos aqui a variante Gama, que já predomina e tem características de resistência a sistema imunológico e maior poder de contágio, muito semelhante à Delta. A Delta tende a ser um pouco pior, mas sem dúvida nenhuma, não é uma questão de ser, mas quando ela vai se espalhar. Então, é um momento em que talvez, precisamos investigar melhor, o próprio aumento de mortes possa estar já associado a variantes como essa, que provoca uma maior carga viral nas pessoas e, por consequência, uma evolução, curso da doença mais grave. E as políticas públicas, professor, o que pode ser feito agora para tentar desacelerar, a gente chegar no final disso tudo, algo que pode ser feito, mudar o que já está sendo feito, o que pode mudar agora para contribuir? A principal política pública nesse sentido, sem dúvida nenhuma, né, é a vacinação, o avanço da vacinação e também, né, um suporte econômico a setores que a gente compreende que estão sendo e foram muito afetados. Né? Não podemos ficar insensível a isso. Então, nesse sentido, especialmente a gente volta a dizer, nesta reta final em relação à qual ainda vai se consumar, né, o avanço da vacinação para os mais jovens, em Minas Gerais previsto para setembro a partir de 18 anos, nós temos também esse cuidado para que essa justificativa, né, do prejuízo econômico não acabe fazendo com que a gente relaxe as medidas de prevenção e a longo prazo ou a médio prazo tenhamos maior prejuízo econômico, inclusive, com perda de vidas e desagregação de inúmeras famílias. Hoje já é possível a gente traçar algum prazo perto da normalidade, por exemplo, até o fim do ano, as vidas dentro desse, claro, né, tudo afetado, mas é possível já traçar uma volta à normalidade? Olha, Tiago, se a gente conseguir acelerar a redução de novos casos e ter esse indicador como principal e não ficarmos, né, relaxando ou tornando mais rigorosas as medidas se tem mais ou menos leito, porque se não tem caso não vai ter demanda por leito. E nós consolidarmos a vacinação dos mais jovens a partir de setembro e pensando em segunda dose, né, dependendo da vacina, no espaço de 1 mês, 3 meses, é para a gente poder esperar um Natal, né, que seja um Natal mais normal, o Natal do abraço, o Natal do beijo, mas para isso a gente tem que fazer esse esforço, né? Estamos quase chegando lá, mas os últimos números aí, eles já nos deixaram um pouco mais preocupados. Professor, muitas pessoas já receberam a vacina e a gente percebe que parece que na mesma proporção tem aumentado o descuido, né? O uso da máscara. Isso pode atrapalhar a nossa campanha de vacina? Sem dúvida está atrapalhando, né? As pessoas com a sensação de segurança que, sem dúvida, a vacina promove, né, em termos de proteção contra casos graves e mortes, mas tem que lembrar que ela não é tão eficaz para proteger contra a infecção. Então as pessoas podem sim ser infectadas e transmitirem, serem transmissíveis, a partir de variantes, inclusive, como a gente falou, provoca uma carga viral maior nas pessoas.
Então é o chamado, né, risco moral, quer dizer, as pessoas em relação a uma ação que as protege, é para proteger, exageram no relaxamento das medidas de prevenção. E ainda a vacinação por si só não consegue significativamente diminuir os novos casos. No sul de Minas nós estamos com 17% de vacinação completa em relação à população total. A experiência de Serrana em São Paulo mostra que esse número tem que chegar a 70% para a gente ter avanços mais significativos. Tá certo. Professor, muito obrigado pela participação com a gente, viu? Uma boa tarde, senhor. Boa tarde. É isso, Natália. Eu volto aí com você. Como o professor Sinésio disse, né, e sempre participa com a gente, a vacinação tem que avançar. Obrigada, Tiago. Agradeço, então, professor Sinésio.